Bom, gente, mas eu acho que dá tempo. Yara, Zara, Lara, Denis, Gabi, como é que você vai fazer o papel aqui de Parque Santana, por favor? Olá pessoal, boa noite. Sou o Felipe, mestrando do julgante. Para os casos que são cidade esponja, principalmente de Bangu, eu queria saber se na visita vocês já conseguiram perceber alguma, eu não sei a que nível está o desenvolvimento da cidade, questão de construção. Mas as soluções baseadas na natureza para a drenagem urbana, diferentemente das questões convencionais, elas são soluções que aparecem no território. As soluções convencionais de drenagem, a gente tem uma tubulação e a água vai sair lá no ponto de saída. Mas soluções baseadas na natureza, como jardim de chuva, como pavimentos permeáveis, são coisas que impactam, né, na paisagem. Já é visível isso lá nessa cidade esponja? Se sim, como é a estética? Está sendo bem integrado ao distrito, à cidade como um todo? Não. Mais alguém tem uma pergunta? Vamos fazer mais as perguntas todas, que eu acho que fica mais rápido para a gente responder. Eu sou o Cláudio. Minha pergunta é para a Zara especificamente, porque exatamente tive uma vivência no Parque de Paris e no outro que é no Square, naquela região. E exatamente existem dois opostos. Existe um drive muito grande do poder público e o outro é totalmente privado. Inclusive, se pensa muito no lucro que aquela região vai dar. E como é que ela vê essa dicotomia e como é que ela vê isso se desenvolvendo no mundo? Vocês traduziram isso já. Mais alguém tem alguma pergunta? Se precisar melhorar a pergunta, eu faço direto para ela. Tá? Eu já estou traduzindo. Tá. Mais alguém quer alguma pergunta? Bom. Vamos lá. A questão da cidade esponja é baixinha. Na realidade, pensar essas sistemas de drenagem baseado na natureza é voltar ao que todo mundo já fazia há muito tempo atrás, né? E a China é a China que resolve chamar isso de cidade esponja. Então, o que ela está fazendo é uma recuperação em Shenzhen, prioritariamente uma recuperação descomunal na cidade. Então, nós visitamos, por exemplo, uma área toda de mangue, que eles refizeram totalmente o mangue por perceber a importância que você tem que ter o mangue numa região de foz de rio, por exemplo. E coisas extremamente sofisticadas, baratas, mas muito sofisticadas para a cidade, para a solução. Do tipo, é um parque que as pessoas vão fazer uso dele, não tem essa noção que a gente tem aqui de que os parques urbanos têm que ser fechados. O nosso problema com as APPs no Brasil. Né? Você vai fazer uma APP urbana no Brasil e você não pode deixar ninguém chegar perto da água. É um negócio bem complicado. Lá o que eles fazem? Eles fazem uma construção no meio das árvores, de modo que você entre para poder chegar quase que ao nível da água, para ver o que está acontecendo, para ver as aves, para ver a vida aquática acontecendo, mas ela está tão escondida entre as árvores que você não vai espantar nem incomodar nenhum dos animais que ali estão passando ou estão vivendo. Né? Então isso é uma realidade que a gente viu continuamente. Aquele parque que eu passei rapidamente por ele, aquele que tinha uma linha vermelha enorme, que era para as pessoas andarem por ela, você tem próximo das águas, eles têm uma recuperação, uma proposta muito interessante de preservação. E no centro da cidade você vê jardim de chuva em quase toda a calçada. Tá? Além do que, como você tem o vento da monção em Shenzhen, que pode derrubar a árvore com um pequeno sopro, todas as árvores são amarradas para não poder cair, para não virar um desastre. Então você não tem problema em relação a isso. Tá? Understood? Question? I think I have a question. Yes. But I will answer in English.
Okay, so I believe that you asked about the public and private sector and how was the conflict between them in Candle Square. So I would say that I asked this question from the tour guide actually about how this private and public sector works together, especially about these green spaces. And they told me that the green spaces are owned by the government, I mean by public sector, and they are usually tend to rent them to the private sector, and they have a very short rental duration. So a public sector can't own, a private sector can't own a land for a long time. So they keep these rental durations short to give the opportunity for different sectors to have the chance of using the land for different purposes. And I think this is a very nice way in order to share the control between different private sectors and give everyone the same chance to use the public lands. I don't think the question was about what you answered. Could I repurpose it? Would you mind? Okay, would you Yeah. please repeat? Well, I said that I had an experience in Paris, and I had another experience when Candle Square, when I was, I gave some lectures in MIT. And so what happened is that and it was by just a piece of chance, and it used the Department of Urban Studies and Planning. And I asked them about how they see growing spaces, growing public spaces in Candle Square, which is mostly private place, where the making money from it, having the purpose, one of the purposes is really to have benefits, financial benefits, is very different from what is being done in Europe, for example. And so, in fact, it would be unbelievable to do the same thing in France than they're doing, or in any part of the European Union, what is being done in US now, or is done in China, or all the examples we have here. So, why? Because policy making, the mix of policy making between the private and the public sector, and this is the question, is very particular in this matter, and in this way of driving the momentum of making innovation. And how would you see the difference between these two ways of making things work together? Well, I don't have information about the policy making in Candle Square, so I'm not sure if I could give the exact answer to that. Is that there is a conflict between public policies and private policies. So I have no idea. Maybe Gabby can help with that. Yes, I can help. Well, first of all, in Europe, you have socialism is predominant in terms of politics. And like Adrienne showed, it's like a opération d'intérêt national, national interest operation. So it's really like the country has interest in having that area. But of course, in Paris, there's also like Danone, there's also like a number of very big French companies, or maybe not French, but very big companies who are doing research in that area. They're profiting from the existence of bright students and researchers. So they are also in that ecosystem, right? But like you said, it's predominantly to the best interest of the country. I'm talking about Paris Plan. And same as in China as well. No, I'm talking in English so that Zara can follow as well. I'm sorry. Yeah. But should I turn to Português? Ok, melhor falar em português. Então, agora, em Candle Square, que eu também morei nos Estados Unidos e morei em Boston, também estudei nos Estados Unidos, no MIT. Candle Square,
é uma associação entre o MIT e o governo da cidade de Cambridge. Porque a cidade de Cambridge tinha muitos problemas sociais, né? Ela tinha muito problema de assalto, drogas, partes da região da cidade que eram perigosas, né? E o MIT meio que se fechava, principalmente naquela área de Cannon Square, meio que se fechava com aquele lado, tinha muro. Então, assim, eu acho que tem esses interesses comuns. Agora, o que é interessante olhar no Cannon Square por exemplo, se você vai ver a legislação urbanística que foi feita para a região de Cannon Square, que é justamente para tentar mitigar esse efeito de mercado. Então, você vê lá que tem uma legislação que diz assim, os prédios novos, o térreo tem que ser de coworking, por exemplo. E esse coworking, ou então tem que ser os escritórios, não podem ser mais de tantos metros quadrados. O contrato para aluguel do escritório não pode ser de 1 ano, tem que ser de mês em mês, você renova, que é para possibilitar que as pequenas empresas startups, que não são grandes, empresas que têm muito dinheiro para investir, consigam sobreviver nesse meio que vai acabar sendo caro. Mas a legislação de Cambridge coloca alguns dispositivos para tentar proteger as empresas pequenas e não deixar que, mas ao mesmo tempo, eles dependiam muito do mercado para que fosse, porque que lá custa dinheiro, né, para fazer a revitalização, infraestrutura viária, etc., foi tudo refeito lá, né? Então, logicamente, os prédios serem construídos pagam impostos e isso financia essa transformação. Bom, gente, a gente já passou 10 minutos do nosso tempo. Acho que a gente vai ter que parar por aqui. Se alguém ainda tiver alguma questão, tem sempre o e-mail do seu sítio, a gente pode continuar a conversa por e-mail. Tá? Todo mundo é mais que bem-vindo. Eu queria agradecer todas essas pessoas que desculpa de novo pessoalmente falaram, que ela me escapou da minha lista, escapou completamente da minha lista. Você foi muito precisa, muito obrigada. Bom, e a gente vê vocês daqui 20 Próxima semana, quinta-feira. Quinta-feira que vem, Quinta-feira uma que semana. vem vai ter o último evento da série, que é sobre os corredores ecológicos do RIDS. Então a gente vai ter um biólogo, a matéria lá É interessante a gente, acho que poucos de nós sabemos que a Unicamp faz parte de uma iniciativa internacional promovida pela Universidade de Oxford, junto com o NEP, que é o Programa de Meio Ambiente da ONU, que são as iniciativas esverdejantes, né, em português, né? As conexões esverdejantes. Então, que é uma proposta que o Oxford faz nesse decênio da recuperação de ecossistemas, para que as universidades, os seus espaços de administração, o espaço que ela ocupa, não só pensando nas pesquisas que ela faz, nas aulas que ela dá, mas o espaço físico que ela está, eles também contribuam para alterar a situação da crise climática que a gente está vivendo. E a Unicamp faz parte desse grupo, é signatária desse grupo, e um dos processos que a Unicamp traz com bastante sucesso é pensar esses corredores ecológicos, e eles são bem maiores do que o que a legislação brasileira diz que tem que ser. Então é bem interessante, espero encontrar todos vocês aqui quinta-feira que vem, às 5h30. E muito obrigado por terem resistido ao excesso de tempo que não demorou. Obrigada, gente. Obrigado.